Olá, turma, tudo bem? Vamos lá continuar a nossa revisão. Agora vamos aqui relembrar, né, que a gente estudou lá no segundo bimestre sobre ecologia, tá? No início do segundo bimestre sobre dinâmica de população. A gente vai ver aqui alguns conceitos de ecologia, tá? Aqui eu vou ir para os principais temas, beleza? Então vamos lá. Começar. Aqui, fatores que limitam o crescimento populacional. Eu tenho disponibilidade de alimentos, densidade populacional, competição intra e interespecífica, né? Competição com espécies iguais e competição com espécies diferentes. Vai ter o predatismo e o parasitismo também. Ainda aqui, né, eu tenho a taxa de natalidade e imigração, que vão fazer com que essa população aumente, e a taxa de mortalidade e emigração, né, fazendo com que essa população acabe diminuindo, né, porque indivíduos estão morrendo e outros indivíduos estão saindo, né, desta população, ok? Que eu vou explicar. Né? Potencial biótico é a capacidade máxima de uma população se reproduzir em condições ideais, né? Denomina-se potencial biótico. Então, o potencial biótico é encontrar, né, aquela capacidade lá onde esses indivíduos conseguem, tá, se reproduzir. E nesse potencial biótico, essas condições ideais, né, tanto de recursos disponíveis para eles, né, conseguirem se alimentar e também consigam reproduzir, né, e alimentar os seus filhotes, tá? Então, a potencial biótica é quando essa população vai conseguir se reproduzir, quando ter fatores ideais, né? Então, essa população começa a crescer e se desenvolver. Né? Entretanto, né, isso é apenas imaginário, mas o que é fundamental aqui são os recursos, né? Se tiver recursos, esse potencial biótico, né, esse crescimento irá ocorrer normalmente, né, bem acelerado. Já a falta dele, né, a ausência de recursos vai fazer com que seja um fator limitante. Né? A gente até falou lá no início, né, que a disponibilidade de recursos, né, é um fator também limitante. Se não tiver recursos, essa população não consegue, né, crescer, não consegue se desenvolver. Até que você tem aqui, ó, no gráfico, você tem o da esquerda aqui, das ovelhinhas, você tem a capacidade de carga, que é aquela capacidade que o ambiente, né, tem para sustentar determinadas espécies, né, o número de indivíduos. A população começa a crescer, quando ela chega na capacidade de carga, o que acontece? Ela vai começar a oscilar. Por que ela está oscilando? Porque a carga disponível lá, os recursos disponíveis não são suficientes para todos, né? É igual você na sua casa, dá para cinco pratos, né, para 5 pessoas, mas lá tem 10. Não vai alimentar todo mundo e alguns vão passar fome, né? Então não irá ter recurso disponível para todos. Mesma coisa aqui, ó, capacidade de carga, potencial biótico, né, que é o crescimento acelerado, essa população começa a crescer, só que ela vai encontrar resistência do ambiente, né, essa resistência do meio, resistência do ambiente, predatismo, parasitismo, as competições lá que a gente viu no início do slide, intra e interespecífica, ok? Tudo isso vai fazer com que, né, tenha resistência, dificulte o crescimento e o desenvolvimento dessa espécie. Por isso ela vai ficar, ó, oscilando. Uma hora essa espécie aumenta, uma hora diminui, uma hora aumenta e outra diminui, né? Aqui eu tenho o crescimento populacional, tem a curva teórica em J. Essa curva teórica em J, ela é uma curva uma curva falsa, poderia dizer assim, porque essa curva, né, ela está no imaginário, que a população cresceria, aqui não tem resistência do meio, não teria resistência do ambiente, aqui teria bastante disponibilidade de recursos e essa população que conseguiria crescer e se desenvolver normalmente. A curva teórica em J, né, em S, desculpa, ela é a curva real, né, que ela vai mostrar o real crescimento dessa população, né, junto com a capacidade do meio e também, né, a resistência do meio, né? Aqui tem a resistência do ambiente, curva de potencial biótico da espécie, né, e a curva em S. Então, essa população começa a crescer, essa parte rosa aqui, né, está demonstrando também a resistência, mas, turma, dependendo, ó, tem uma questão aqui, ó, ela pode mostrar para vocês, ó, que né, a taxa o potencial, cadê? É a letra D, né, que está errado aqui. A área 4 representa a resistência ambiental, traz meramente fatores abióticos que limitam o crescimento populacional. Você está vendo aqui resistência ambiental, mas onde foi que ele errou? É falar que o crescimento, que trata-se apenas de fatores abióticos. Não, também de fatores, né, bióticos. Então, essa parte aqui
de resistência ambiental, ela não é somente fatores abióticos, chuva, vento, temperatura, né, entre outros, não. E sim tem fatores bióticos, né, a competição, predatismo, parasitismo, entre outros. Então, a resistência é o que mais cai, né? Quando a gente fez os exercícios lá atrás, eu coloquei umas 4 questões com um gráfico assim semelhante, tá? Essa questão aqui, ela foi duas, né? Uma era verdadeira e outra era falsa. Essa aqui é a falsa e a outra era verdadeira. E a verdadeira, ela falava a mesma coisa, que o 4 representa, né, a resistência ambiental, que é a parte biótica e a parte, né, os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? A parte viva e a parte não viva. E a capacidade de carga, o número máximo de indivíduos de uma população que esse meio pode suportar, né, indefinitivamente, né? Indefinidamente, ok? Então, que essa população poderá, assim, crescer e se desenvolver, mas ocasionando, né, resistência deste meio, né? Aqui uma curva sigmoide, né, de crescimento populacional, então ela mostra que como seria esse real crescimento, né? Primeiro é um crescimento lento, porque chegou poucos indivíduos, esses indivíduos estão se reproduzindo, depois demora um pouquinho para eles entrarem no período fértil, começarem a se reproduzir, depois tem um crescimento exponencial, que é o crescimento exponencial. Entrado na fase fértil, né? Então eles começam, bulbos do hormônio lá explodindo, começam, né, a reproduzir, só que eles vão chegar na estabilização. Por que chega na estabilização? Porque uma hora esse crescimento populacional ele vai sofrer interferência do meio, resistência do meio, e a população vai ficar aumentando e diminuindo. Então, ela tem que se estabilizar. Okay? E aqui, ó, fatores de crescimento, né? Fatores biótico e abiótico, fatores favoráveis, tá? Para que ocorra esse desenvolvimento, né? Esse crescimento populacional. Abiótico, luz favorável, temperatura favorável, níveis de nutrientes químicos favoráveis. Já os fatores bióticos, taxa de reprodução elevada, então precisa se reproduzir bastante, né? Os indivíduos sempre lá, lembre-se que a reprodução nos outros seres vivos lá, a importância dela é o quê? Gerar novos descendentes para fazer com que essa população não entre em extinção. Então, sempre reproduzindo, né? E tem época certa. Se for numa época errada, pode, né, os filhotes virem a morrer, porque não vai ter recurso disponível. Já deve ter assistido aqueles documentários da Discovery Channel, né, que mostra lá dos búfalos, daqueles gnu lá, que se eles se reproduzirem numa época errada, o que vai acontecer? Os filhotes podem nascer numa época seca e lá não ter alimentos, não ter água, não ter recursos, e eles acabam, né, morrendo. Capacidade de resistir, capacidade de se esconder ou, né, se defender dos predadores, capacidade de competir pelos recursos, capacidade de resistir a doenças e a parasitas, capacidade de emigrar e viver em novos habitats, né, você procurar novos habitats para desenvolver novos nichos ecológicos e capacidade de adaptar a mudanças ambientais. Caso haja uma mudança ambiental e não se adapte, esse indivíduo vai acabar, né, morrendo. E já fatores aqui populacionais, né, que vão influenciar com que essa população diminua, fatores abióticos, intensidade luminosa desfavorável. Vocês podem perceber, quanto mais próximo do Equador, maior é a biodiversidade. Quanto mais afastado, né, menor torna-se essa biodiversidade, né, essas características de novos indivíduos lá e de grande quantidade de indivíduos. Tá? Temperatura, desculpa, temperatura desfavorável, falta ou excesso de nutrientes, né, químicos, capacidade biótica, eu tenho taxa de reprodução baixa, então se não estão se reproduzindo, com o tempo essa população vai entrar, né, em extinção. Quantidade de alimento suficiente, uma grande, né, competição por recursos, por reprodução, entre outras coisas, incapacidade para se esconder ou defender de predadores, pouca resistência às doenças, né, e a parasitas, incapacidade, né, para emigrar e viver em outros habitats e pequena adaptabilidade, né, a mudanças ambientais. Então, esses são fatores que influenciam o crescimento populacional, tanto bióticos quanto abióticos, ok? Aqui, né? A resistência ambiental e flutuação, né? A resistência ambiental é o que impede que as populações, né, cresçam conforme seu potencial biótico, trata dos fatores que limitam, né, o crescimento, clímax, né, alimento, competição, parasitismo e predação, né? Aqui a gente vê que o predatismo, né, ele vai fazer com que haja, né, a regulação, né, do tamanho de uma população. Ó. A relação predador e presa demonstra o acompanhamento do número de indivíduos entre as populações. Aumenta a população de presas,
aumenta a disponibilidade de alimentos para o predador, que se reproduz e aumenta seu número. Então, tem muita presa, o que, que vai acontecer? Vai ter muito alimento, né? Muito banquete lá para esses predadores se alimentar. Então, tendo muita presa, o que, que acontece? A população de predadores aumenta. Só que se aumentar a população de predadores, o que, que vai acontecer? Vai ter muita gente agora se alimentando das presas. As presas começam a diminuir. E tem muito predador. O que, que acontece? Diminuiu as presas, vai ter que diminuir os predadores, porque não tem alimento suficiente para todos. Não tem suficiente alimento para todos, a população de predadores começa a diminuir. Se diminui a capacidade, se diminui, né, os predadores, o que vai acontecer agora? As presas vão aumentar, porque não tem tantos predadores se alimentando dessas presas, né? Tanto é que ele mostra aqui no gráfico, ele fica oscilando, né? Aumentou presas, aumenta predador. Aumentou predador, diminui presa. Diminui presa, diminui predador. Aí fica, ó, né? Esse crescimento e diminuição aqui. Parasitismo, né, é uma relação desarmônica em que duas espécies, né, e uma que vai acabar se nutrindo da outra, né, roubando os nutrientes, beleza? Deixa eu passar para outro slide aqui. Aqui estão relações ecológicas, né? Está caindo bastante, né? Praticamente todo ano tem uma questão de relações ecológicas. Ano passado foi das capivaras, né? Que escondiam lá alimento uma da outra, né? Cavavam, né? E acabavam escondendo. Então, aqui estão relações ecológicas, né? Tem relações intraespecíficas e relações, né? Intraespecíficas, ok? As relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos, né? De espécies diferentes. Lembra? Inter, né? Inter, diferente, né? Espécies diferentes. Intra, espécies iguais, tá? Então, intraespecífica, espécie diferente, e intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie, né? Eu tenho relações harmônicas e relações desarmônicas, né? Relações harmônicas e relações desarmônicas, né? Então, onde vai ter lá prejuízo para determinadas espécies. Aqui, toma uma relação desarmônica, né? Um vai se beneficiar e o outro vai sair no prejuízo. Uma relação harmônica, ambos estão se beneficiando, ou um está se beneficiando e o outro, né, tanto faz, não está trazendo prejuízo e aí não está nem se beneficiando. Okay? Relações intraespecíficas, né, que são relações de indivíduos da mesma espécie. Eu tenho sociedade, onde há divisão de trabalho, tá? Cada um vai desenvolver um trabalho lá para ser feito, né? Que os suricatos, abelhas, né? Então, a sociedade, a indivíduo da mesma espécie, relaciona-se de forma harmoniosa, ocorrendo divisão de trabalho. Então, cada um lá tem uma função específica para que seja realizado. A colônia, né? Os indivíduos vivem unidos anatomicamente, né? E a cooperação pelo bem comum. Então, na colônia que, né, eles podem, né, eles vão viver associados aqui, eles estão juntinho, né? Eles estão bem grudadinhos lá para que haja essa sobrevivência. Uma relação desarmônica agora de espécies iguais, tá? É o canibalismo, aonde um indivíduo mata o outro, né, da sua espécie para se alimentar. Então ele precisa de nutrientes e ele vai tirar da onde? Do seu parceiro, tá? Como acontece aqui, por exemplo, aqui a fêmea do louva-a-Deus mata o macho após a cópula, né? Então isso se relaciona, ela, né, acaba matando ele para que consiga logo os primeiros nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos seus filhotes. Tá? Ainda aqui, ó, competição, né, de espécies iguais, dois ou mais indivíduos disputam o mesmo recurso do meio, que não existe para todos, né, como território, alimentação, fêmeas, né, para a reprodução. Lobos disputando território, filhotes, né, que disputam um alimento. Então, você tem competição intraespecífica e competição interespecífica, viu? Você tem competição de espécies iguais e você também tem competição de espécies diferentes. Mas uma competição intraespecífica, ela pode fazer com que diminua essa população, tá? Porque eles vão estar competindo entre eles. Então, pode fazer com que venha a diminuir a população desses indivíduos da mesma espécie, né? Aqui, relações, né, intraespecíficas, que são relações de espécies diferentes, né? O exemplo aqui é mais conhecido, a anêmona e o peixe palhaço, né? Um ganha alimento e o outro ganha proteção. Eu tenho um mutualismo, que é uma associação benéfica para ambos, né? Só que aqui é uma dependência, né? Eles dependem um do outro para a sobrevivência. Se você tirar um do outro,
vai acabar morrendo. Então, no mutualismo, você precisa, né, que ambos estejam juntos para a sobrevivência. Aqui eu tenho links, né, que é a associação entre algas e fungos. As algas, né, ela passam glicose para os fungos e os fungos, né, fazem com que haja um processo de absorção de água pelas algas, tá? Aqui é o que mais confunde, tá? A protocooperação e o mutualismo. Por quê? Porque a protocooperação também ela pode ser chamada de mutualismo. Só que a protocooperação ela é um tipo de mutualismo, só que ela é um mutualismo não obrigatório. O mutualismo em si, aqui, o mutualismo ele é obrigatório, porque se você separá-los, eles não conseguem sobreviver. Agora, aqui não. Esse tipo de mutualismo, que é o mutualismo não obrigatório, também chamado de protocooperação, o que ocorre aqui? Tanto faz, eles conseguem sobreviver um separado do outro, mas, às vezes, eles precisam estar juntos, né? Para que haja, né, o benefício de ambos. Por exemplo, aqui, ó, o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito, ele vai lá na boca do crocodilo limpar, né? Você vê como um dentista, tirando, né, larvas, tirando o resto de alimento que pode acabar infeccionando e fazendo com que o crocodilo perca, né, dente. Então, o crocodilo ele fica livre de infecções, livre de perder um dente, e o pássaro palito acaba ganhando alimento. A mesma coisa aqui com o paguro e a anêmona, né? O paguro coloca a anêmona nas suas costas para que ele ganhe proteção. E o que a anêmona vai ganhar? Alimento. Quando esse paguro estiver cortando alimento, começa a se dissolver, espalhar na água e a anêmona começa a puxar. Lembre-se, protocooperação é um tipo de mutualismo não obrigatório. Agora, se falar mutualismo, o mutualismo é obrigatório. Okay? Protocooperação, ambos estão sendo beneficiados. Ainda aqui, ó, de espécie diferente, eu tenho o comensalismo. Uma vai se beneficiar e a outra, né, não traz prejuízo e nem benefício. Ocorre quando uma espécie é beneficiada e outra mantém-se neutra. O benefício pode ser alimento, abrigo, proteção ou transporte. Continuando aqui ainda. Eu tenho a predação, ok? Na predação, um indivíduo vai sair beneficiado e, infelizmente, o outro vai sair no prejuízo, né? Com a perda da vida. Um indivíduo predador mata um indivíduo de outra espécie é presa, né? Para que ele consiga obter o seu alimento. Geralmente, essas questões aqui sobre relações ecológicas, você tem que ficar ligado no contexto, né? Mais interpretação de texto do que biologia mesmo, né? Você tem que entender lá o que o comando está falando. Parasitismo, né? Indivíduo de uma espécie, né? Parasita instala-se no corpo de indivíduo de outra espécie, né? Da hospedeira que retiram alimentos causando, né, prejuízo, né? Peixe candiru alimenta-se de sangue de outros peixes, né? Então, roubando os nutrientes, né? Roubando os seus alimentos. Então, predatismo, um sai beneficiado e o outro sai no prejuízo. Ainda aqui, ó, relações entre específicas e desarmônicas, eu tenho a competição, né? Ocorre entre espécies que apresentam o mesmo nicho ecológico ou estes são muito semelhantes, ou seja, estes organismos disputam a mesma fonte de alimento ou território, né? Um exemplo aqui, ó, abutres e hienas, né? Que vão disputar as carcaças, os restos de alimentos para que eles consigam, né, se alimentar. Então, tem competição de espécies semelhantes e espécies diferentes também. Mas você viu que é uma forma, né, competição desarmônica, porque ela irá trazer prejuízo para aquela espécie que sair perdedora. Ainda aqui eu tenho a antibiose, o amensalismo, né? Uma espécie produz toxinas que impede o crescimento, né, ou impede a reprodução de outros seres vivos, né? Você tem aqui, ó, fungo do gênero penicino produz toxinas que impedem o crescimento de bactérias. Você tem a maré vermelha, que é provocada por algas, né, dinoflageladas. Então, lembre do amensalismo, que ele vai ser uma relação aqui que irá trazer, né, prejuízo para as outras espécies, né? Vão acabar morrendo, né? Libera essas toxinas e essas toxinas impedem o crescimento e desenvolvimento, né, de outras espécies. Né? Então, foi isso aqui sobre relações ecológicas. Ela é bem tranquila, como eu falei para vocês, é mais o contexto, tá? Ficar de olho no contexto lá, o que que aquela questão está pedindo e o que que ela está querendo. Beleza? Deixa eu colocar o outro slide aqui. Falar rapidinho aqui sobre sucessão ecológica, né? Que é a sucessão ecológica. Opa!
ela é uma mudança, né, gradual na estrutura e composição de determinada comunidade no ecossistema, e ele é um processo, né, que em comunidades simples vão se formando, né, sendo substituído por comunidades mais complexas. Né? Então, a sucessão, como eu já falo, sucessão, né? Vem um atrás do outro. Então, a sucessão ela vai ocorrer geralmente num ambiente onde, né, não tinha vida, né, num ambiente inóspito, então, onde não tinha lá, é difícil existir vida, numa ilha vulcânica, um lugar desértico, uma duna, né, uma praia, perto de praia, em algum lugar aonde era difícil, né, arranjar-se vida, mas com o tempo, né, vai surgindo, né, os organismos pioneiros se instalando naquele local, né, facilitando para que posteriormente, né, chegue outras espécies um pouco maior, tá? E processo de substituição de uma população por outra, numa mesma área, até atingir uma comunidade em equilíbrio com o meio, né? Eu tenho a sucessão ecológica primária e eu tenho a sucessão ecológica secundária. A sucessão primária, né, ela inicia aqui numa área na qual, ó, anteriormente, não existiam seres vivos, tá? Não tinha nada lá. E ela vai acontecer aonde? Rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas e lagos recém-formados. Já a sucessão secundária inicia numa área, né, no qual anteriormente já existia o ser vivo. Então, para ter a secundária, você primeiro precisa ter a primária, né? Então, a secundária, já lá, aquela comunidade já está no estágio clímax e lá é mais rápido ela se desenvolver e crescer. Okay? Zonas ardidas, campos abandonados e zonas alagadas, onde pode ocorrer. Aqui a sucessão ecológica primária, né? A chuva e o vento desintegram rochas, espécies pioneiras como os líquens se instalam e modificam, né, a rocha. Você verifica que o líquen, ele está fazendo o processo, né, junto com modificações químicas, né, que eles vão liberando substâncias, enzimas nas rochas, elas vão sendo degradadas, vão sendo separadas e favorecendo, né, uma formação daquele solo. E, né, outras plantas começam a se instalar e a espessura do solo aumenta. Então, esse solo, né, já está começando a ser propício para receber pequenas espécies. E essas pequenas espécies se instalam e o solo começa a se modificar mais ainda, né, fazendo com que consiga, com o tempo, instalar espécies maiores. Né? Gramíneas e arbustos conseguem instalar-se, né, e está estabelecida uma comunidade clímax com meios. Né? Então, aquela comunidade que já chegou no seu estágio final. Né? Então, aqui você tem o início, a transição e você tem a estabilidade. Tá? E o aumento da biodiversidade, aumento de teias, cadeias alimentares e nichos ecológicos. Né? Aqui, ó, campo, né, que você tem, né, de até 150 anos para formar um local desse. Ainda aqui, ó, a formação do solo e desenvolvimento de uma comunidade pioneira, né, de líquens, muros e plantas herbáceas, desenvolvimento de um ecossistema clínico, né, árvores e arbustos. Aqui, ó. Comunidade pioneira, característica, né, são espécies capazes de iniciar uma sucessão ecológica, espécies de pequeno porte e desenvolvimento rápido, né, como são exemplo lá dos líquens, né, conseguem se desenvolver rápido, são espécies simples e resistentes a um ambiente seco, resistente a um ambiente onde não tenha tantos nutrientes ainda para elas conseguirem sobreviver. Criam condições para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes, né? Então, eles vão se instalar e conseguem fazer com que haja, né, desenvolvimento e crescimento de outras espécies. E, ó, uma comunidade clímax, né, formada por populações que não se alteram nem alteram mais o meio, né? E populações em equilíbrio, né, dinâmico no meio, com elevado número de espécies de nichos ecológicos. Essa população já atingiu, né, o seu crescimento, né? Então, elas vão fazer o quê, ó? Elas são formadas por populações que não vão mais alterar, não tem mais como alterar, já está no seu estágio, só vão se manter, ok? Últimas espécies se instalar, para cada tipo de ambiente, né, físico, existe um tipo de comunidade clínica, né? Então, aqui, ó, você verifica, ó, que pode ocorrer, né, espécies diferentes, né, sucessão no deserto, sucessão numa ilha vulcânica, né, então você vê o aparecimento de determinadas espécies, que vira lá, igual o lote. Sucessão secundária, quase cai todo. Né? Como eu já falei, inicia-se numa área na qual anteriormente existia seres vivos, e zonas ardidas, campos abandonados e zonas alagadas. Né? Aqui, ó, sucessão psicológica causada por destruição de ecossistema, incêndios, né?
e principalmente abate, né, o desmatamento de árvores, faz com que, né, haja, né, o surgimento de uma sucessão secundária. Por quê? Porque você não vai queimar todas, você não irá também derrubar todas as árvores. Então, algumas vão sobreviver. E essas que sobreviverem, elas vão disseminar essa semente. Algumas sementes estão no solo e favorecem, né, a germinação e o crescimento novos desta, né, que caíram aí nesse local, né? A sucessão, né, secundária desenvolve-se mais rapidamente do que a primária, uma vez que permanecem no solo alguns organismos e sementes que tornam, né, o substrato mais favorável à recolonização. Então, não se inicia do zero, já vai se iniciar do local onde já existia vida. Ok? Sucessão, né, aqui ó, no campo abandonado, né, você tinha um bosque, depois ele passou por processo de agricultura, foi abandonado, e lá volta com o tempo. Ah, vai se iniciar quando? Daqui a 2 anos? Não, demora, né, 10, 15 anos para tentar voltar, né, ao normal. Nunca vai voltar ao normal, mas pelo menos voltar um pouco parecido como era antes. Aqui numa zona ardida, né, enfim, bem tranquilo aqui a parte de relações ecológicas, né, relações ecológicas não, sucessão ecológica. Aqui, turma, para vocês agora de... Tá chegando o fim do ano, né? Muitos já chutaram balde, não vou fazer nada, mas assim, né? Mas é assim, né? Chegou em reta final, a minha dica para vocês assinem sites aí de revisão, né? Tem aí o Descomplica, tem o outro que eu esqueci o nome, que ele é mais acessível. Baixem Telegram, procurem lá canais de biologia, canais de física, matemática, português, redação. Tá? No YouTube está tendo redação direta, aí, vários professores. E tem um lá que eu vivo postando no meu Facebook lá, Rafael, depois eu vejo lá, Rafael, o cara, ele é muito bom, por exemplo, ele acertou lá o tema da redação da ESA, né, que é do Exército lá, para de 18 a 25 anos, né, quem quer ser sargento. Okay? Então, sempre está trabalhando com temas atuais, né? E colocando temas que a banca, né, ela gosta lá, citação de determinados autores. Então, o que resta para vocês é fazer questões. Fico fazendo questões. Muitas e muitas e muitas e muitas questões. É a dica. Você, agora, essa reta final, você vai conseguir mesmo fixar o assunto por resolvendo questões. Assinem site, procurem aí questões, comentários e fiquem resolvendo. É a minha dica para você, né? Se você quiser ficar revisando o conteúdo, mas o importante agora é você praticar, né? Treino é treino, prova é prova. Então, assemelha-se à prova, né? Para a gente encerrar essa aula de hoje, né? Vamos falar sobre ciclos, né? Aqui, ciclo bioquímico da água, do oxigênio, carbono e nitrogênio, né? O mais querido aqui é do nitrogênio, ok? No ciclo da água, turma, tem um pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo, ele só ocorre... O pequeno ciclo, que ciclo, tá? O pequeno ciclo só ocorre, tá, no ambiente, né? Quando o percurso da água só passa pelo ambiente, né? Faz o processo lá de condensação, né? Precipitou-se, né? Caiu a água, depois evapora, né? E fica nesse processo, né? Precipitação, evaporação, precipitação, evaporação, precipitação, evaporação. Já o grande ciclo, ele, quando a água passa pelo ambiente e pelos seres vivos, né? Passa por animais e também pelos vegetais, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, no pequeno ciclo, você tem a evaporação e você tem a condensação, né? Passando do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele fica saindo, ó. E já o grande ciclo, né? Você tem a passagem pelos animais e pelos vegetais também. E como é que vai ocorrer essa perda de água por esses seres vivos e pelos vegetais também? Pelo processo de transpiração. Os animais transpiram, eliminam excreta através de urinas, ok? Mas principalmente pelo processo de transpiração. Já os vegetais também, né? Pelo processo de transpiração. Mas lá é aquele processo da evapotranspiração, né? Está perdendo, né, a água pela transpiração, mas esta água está evaporando, né? Aquele processo de evapotranspiração, que é o famoso, né, que a Amazônia, ela faz lá o processo de chuva, né? Dos rios voadores, né? Bate na Cordilheira dos Andes, volta e joga essa água, né, na Amazônia e também joga essa água
na região central e centro-oeste, né, do nosso país, tá? O ciclo da água aqui ele é bem simples. Já o ciclo do carbono, ele tem um processo de fotossíntese, que faz com que tire, né, você retire, você fixe esse carbono, ok? Já a respiração, combustão e decomposição, elas liberam o carbono de volta para o ambiente, né? Através do processo de respiração, né? Da troca gasosa, entra o oxigênio e sai o CO2. Combustão, a queima, você queima o oxigênio e libera também o CO2. Na decomposição, você acaba também liberando, né, carbono quando um determinado indivíduo morre, né? Sai o processo de decomposição. Então, você vê aqui, né, a seta azul é o CO2 absorvido por plantas, né? Elas fixam em si. E o que vai acontecer? Na seta vermelha, né? Movimento de carbonos pelas cadeias, né? Então, aqueles seres que se alimentarem desses vegetais, por exemplo, não conseguir o carbono, né? Ou então, quando há queima, né? Você destrói uma árvore, faz com que tenha carvão queimando, faz com que retorne. O verde você verifica aqui, ó, a devolução do CO2 para a atmosfera. Então, ele volta através da transpiração, volta através também de combustíveis fósseis, né, do processo de queima. Então, como você viu, ó, respiração, combustão e decomposição fazem com que esse CO2 ele retorne. Tá? Aqui, ó, fotossíntese, fixação, né, transformação do CO2 em matéria orgânica, você transforma ele de matéria inorgânica para matéria orgânica e ele volta, né, para o meio ambiente, né, através de matéria inorgânica pela respiração, combustão e também a decomposição. O CO2, né, o acúmulo de CO2 na atmosfera aumenta a retenção do calor próximo à superfície terrestre, né, fazendo com aquele famoso, né, o efeito estufa, né, porque ele vai reter, vai fazer com que não seja refletido e uma grande quantidade de calor, né, de calor fique aqui na nossa atmosfera, fazendo com que aumente a temperatura do nosso planeta, né, trazendo sérios prejuízos. Já a turma do ciclo do oxigênio, né, você tem que processo de respiração celular e também você tem a fotossíntese, tá? A respiração celular, o que acontece? Você retira o oxigênio que é para produzir energia e você tem a fotossíntese que libera, né? Que ele é produzido aqui, ó, a partir da fotólise da água. Já falei para vocês que o oxigênio que a gente respira, ele é proveniente da água, né? Então, a fotólise é quando vem raio luminosa, ó, quebra a molécula de água e faz com que o oxigênio seja liberado e o hidrogênio fique, ok? Aqui, ó, né, você tem a fotossíntese, que ela faz com que seja, né, liberado esse oxigênio para a atmosfera e a respiração faz com que você, ó, fixe, né, você puxe. Tanto é que ele mostra aqui, ó, o oxigênio, né, sendo liberado, junto com a radiação, ele pode se transformar, né, em ozônio, fazendo parte da nossa camada, ok? Ou então esse oxigênio ele é respirado, né? Ele é sugado pelos seres vivos, fazendo com que esse oxigênio fique no organismo e elimine o CO2 e o vegetal, ó, puxa o CO2 para ele produzir a glicose. O ciclo do nitrogênio, né? Construção dos aminoácidos, né? Proteínas e dos ácidos nucleicos, tá? Então, o nitrogênio ele é bastante importante para o nosso organismo, mas nós não o conseguimos pela respiração, a gente não consegue, né? Sendo 70% do gás da atmosfera é nitrogênio, mas a gente não consegue fazer a sua fixação, tá? A gente tem que retirá-los através da nossa alimentação. Plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio na atmosfera. A realização de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias, né? Então, você tem aqui, ó, bem resumido, tem as bactérias fixadoras, né? Então, elas fazem a fixação desse nitrogênio, né? Ó, fixação biológica, transformando o nitrogênio em amônia. Essa amônia, ok? Ela, por exemplo, ela não consegue ser absorvida por todos os vegetais. Claro, alguns conseguem, mas nem todos, né? Então, a amônia, ela pode ser absorvida ou não. Mas, geralmente, o que acontece? Quando tem esse excesso de amônia, ela é transformada em nitrito. Esse nitrito faz o quê? Ele é transformado em nitrato. Esse nitrato que vai ser absorvido pelas plantas, tá? O nitrito ele não é, porque ele acaba sendo tóxico, mas o nitrato, quando
tem aí no solo, as plantas retiram, né, o nitrato, armazenando na sua composição, ok? E o que acontece também? Esse nitrato, se tiver em excesso, ele vai pelo processo, né, de passar por bactérias desnitrificantes, né, que é o processo de desnitrificação. O que ocorre? Elimina, tá, esse excesso de nitrato no solo e devolve ele para a atmosfera em forma de nitrogênio. Então, ó, a fixação aqui do nitrogênio pelas bactérias Rhizobium, que transformam, né, esse nitrogênio em nitrito, né, aqui vai fixar, né, em forma de nitrito, ele colocou N3 aqui, tá, mas é nitrito, tá, nitrito. E você tem o processo de nitração, né, as nitrossomas, ok? E você também tem o processo de nitração e você tem o processo também de desnitrifixação. O processo mais aqui, né, lembrar, turma, é a desnitrifixação, né, que é a transformação do nitrato, né, em nitrogênio, que ele é retornado para a atmosfera. Então, a nitração, né, que é transformado em nitrato e nitrito, e a nitração é transformado em nitrito e nitrato para que ele seja absorvido, tá? Então, tem aqui a fixação, a Rhizobium transforma, né, em nitrito. Aí você tem o processo de nitração, que as bactérias, né, chama nitrobactéria, transformam o nitrito em nitrato. E se tiver muito, né, nitrato nesse solo, ele precisa ser retirado, porque ele acaba sendo tóxico. E ocorre o processo, né, de desnitrificação, né, desnitrificação, que ocorre lá pelas bactérias Pseudomonas, né, transformando o nitrato em nitrogênio, né, e o devolvendo, né, para a atmosfera. Então, tem aqui, ó, né, também por chuva, né, por raio, né, está traumatizado aqui, qualquer chuva, né, trovoada que a gente já lembra lá do fatídico dia 2, né, um dia, deu tanto raio, tem 30 anos e nunca vi tanto raio daquele jeito, né? Então, você tem aqui, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes leguminosas, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, transformam ela em amônia, as nitrossomas, né, fazem um processo de nitrificação, transformando, né, a amônia em nitrito, e o nitrito ele passa por um processo, né, de nitração, transformando, né, o nitrito em nitrato pelas nitrobactérias, e esse nitrato ele é absorvido pelas plantas, né, incorporado nelas, e caso tenha um excesso, as bactérias desnitrificantes, elas mandam de volta para a atmosfera o nitrogênio. Aqui tem curiosidade, né? Eu tenho as leguminosas, né, que possuem bactérias fixadoras de nitrogênio, né, como forma de associação mutualista, então, né, lá nas raízes aqui, que, né, fazem com que haja fixação, né, feijão, soja, ervilha, e fique cheio de nutrientes. Aqui, por exemplo, ó, tem rotação de cultura, né? A rotação de culturas é quando você planta diferentes vegetais e você faz com que haja rotação. Um dia você plantou abóbora, um exemplo, né? Um dia você plantou cheiro verde, outro dia você plantou cebola, né? Então você faz essa rotação, ok? E aqui, né, tem a consociação de cultura, né? Consociação é quando você planta, né, duas plantinhas semelhantes uma próxima à outra, né? Então você planta lá cheiro verde e você planta lá cebolinha, né? Cheiro verde, cebolinha, um tomate, né? Você planta lá uma perto da outra. Mas o que é mais utilizado aqui é a rotação, porque a rotação faz com que não haja, né, um desgaste nesse solo, ok? Aqui, ó, rotação de culturas, né, com associação, plantando diferentes próxima uma das outras. Beleza? Então, turma, minha dica lá, faça bastante questões, ok? Qualquer dúvida, mande mensagem. Até o nosso próximo encontro. Talvez nosso próximo encontro seja pelo Zoom, tá? Irei avisá-los. Tchau, turma. Abraço. Quem está estudando aí, foco, tá? Nos estudos vai dar certo, né? E ano que vem será melhor e tem que ser, né? Há de ser. Tchau.